Começa agora Rádio Revista André Luiz. Apresentação: Estela Pavanelli, Adriana Galo e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Rádio Revista André Luiz. Eu, Guilmar Santana, com muita alegria, recebo aqui a sua vibração, o seu carinho, a sua energia, que eu falo porque é isso que acontece, é de verdade, a vibração que você encaminha sempre nos alcança. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje eu estou aqui, a Vanessa Cavalcante, na próxima semana estará, se Deus quiser. Estou aqui hoje com as meninas do programa Rádio Revista André Luiz. Já vou trazê-las para este salve desta manhã, hoje quinta-feira, dia 11, ou melhor, dia 10, né? Hoje dia 10 de novembro de 2022. Trata-se de um programa inédito. Estamos aqui preparando para você com todo o nosso amor e carinho. Só que é um programa gravado, então você não vai ter a sua participação conosco de forma imediata, não vamos interagir com você, mas estamos preparando este conteúdo inédito para você, tá bom? Oi, Estela, seja muito bem-vinda, bom tudo para você, Estela Pavanelli. Olá, Guilmar, obrigada, bom tudo a todos, adoro essa sua colocação de se expressar e de trazer o bom e o bem para todos nós. Aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo também, sejam muito bem-vindos. O pessoal da técnica, Adriana, Gina, também colaborando sempre com a gente, é um prazer estar aqui. Opa, com certeza. E esta minha saudação, vou te dizer, eu fico aqui parafraseando Toninho Ciardulo, ele fala bom tudo e até sempre. E eu gosto tanto dessa expressão dele que eu estou carregando comigo, mas estou pagando royalties, tá bom? Eu falo e digo que é do Toninho Ciardulo, com certeza. Muito bom estar com você, Estela, bem-vinda. Também faz parte desta equipe do programa Rádio Revista André Luiz, Adriana Galo. Adriana, seja muito bem-vinda ao Rádio Revista André Luiz. Olá, Guilmar, olá, Estela, todos vocês que estão aí, é bom demais estar de volta, não é verdade? E ainda com essa energia super fofa e incrível, né? Esse sorriso lindo, essa figura incrível que é a Guilmar, sempre nos levando para cima com esse super alto astral. Gratidão eterna, estamos aqui, juntas, para aprender, para evoluirmos cada dia um pouco mais. É isso, obrigada pelo seu carinho, Estela. Estela e Adriana, Adriana e Estela, estamos juntos. Como a Estela falou no início, quero deixar aqui a minha gratidão à Regina Prata, Reprata, que está aqui conosco neste momento, auxiliando na gravação e no compartilhamento do link do Zoom, ao Jefferson Carvalho, que está aqui também nos ajudando na gravação. É isso aí. E este programa, como dissemos, é um programa inédito que vai trazer para você a possibilidade de tirar algumas dúvidas, pois hoje vamos trazer perguntas de ouvintes, algumas perguntas, não é? Que nos chegam e que, de repente, são perguntas esclarecedoras, que vão nos dar aí a possibilidade de ampliar a nossa reflexão sobre as questões do Espiritismo. E hoje o nosso programa fala sobre isto. Então, o tema, que foi aqui uma produção de Vanessa Cavalcante, quero deixar aqui registrado, né? É esclarecimentos à luz do Espiritismo. Este é o tema do programa Rádio Revista André Luiz de hoje. Nós vamos trazer perguntas de alguns ouvintes que, de repente, pode ser uma pergunta recorrente, você pode ter a mesma dúvida e temos a certeza que vai te auxiliar também, tá bom? Para nós iniciarmos, então, este programa, este conteúdo, trazendo esclarecimentos à luz do Espiritismo, pois esclarecer o Espiritismo de maneira leve, acolhedora e com responsabilidade doutrinária é papel aqui para Estela Pavanelli e para Adriana Galo, elas que são integrantes do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. A primeira pergunta que eu já quero trazer aqui, começar por você, Estela, a pergunta é da Andréia Oliveira. A Andréia Oliveira deixou a seguinte pergunta para nós. Nós já nascemos com um caminho determinado na vida? Sabe, aquela dúvida que muitas pessoas têm, de repente, meu destino já está traçado, eu chego aqui já com a rota toda traçada? A pergunta é da Andréia Oliveira, já deixo aqui o nosso carinho, nossa gratidão pela sua participação, viu, Andréia? E, de repente, essa dúvida é de muita gente. Começo com a sua fala. Estela? Pois bem, Guilmar, essa dúvida da Andréia,
É uma dúvida, como você disse, recorrente. Muitas pessoas perguntam isso para a gente, às vezes em sala de aula, ou quando a gente se encontra e sabe que nós temos uma visão de mundo diferente um pouco, né, por conta da reencarnação, por acreditarmos numa vida passada e numa vida futura. Muitas pessoas fazem essa pergunta porque consideram a sua vida, muitas vezes, sem escolhas. Elas acham que elas não têm oportunidade de escolher, que elas estão fadadas a continuar vivendo ou sofrendo ou presenciando, né, aquela mesma rotina de sempre, porque não consegue mudar ou tem medo de mudar ou acha que Deus quis assim. Muitas pessoas ficam presas em determinados conceitos, em determinados comportamentos, achando que não dá para mudar e que Deus quis assim. Né? Deus quis assim, eu não vou mudar, eu não consigo mudar, não vou mudar porque se Deus quis assim, é assim que eu tenho que passar, é assim que eu tenho que viver. Não é isso que a doutrina espírita nos fala. Não é isso que seus princípios nos mostram e nos dão a possibilidade de um entendimento maior. A partir do princípio da reencarnação, né, um dos princípios da doutrina espírita, nós temos a convicção que nós vivemos várias vidas. Nós tivemos uma vida passada, teremos uma vida futura. E justamente esse princípio existe e está dentro da doutrina e é nos esclarecido para mostrar a cada um de nós a misericórdia que Deus tem conosco. Então, se a gente faz alguma coisa que não está bom, que não está correto, que por ignorância, ou por desconhecimento, ou, enfim, por qualquer que seja o motivo, nós temos a possibilidade de mudar. Nós temos o nosso livre-arbítrio, outro princípio também dentro da doutrina, que fala que nós temos a livre escolha. Nós somos criados simples e ignorantes rumo à perfeição. O rumo à perfeição, esse caminho que nós percorremos, depende muito, muito de nós, das nossas escolhas. E desde escolhas simples, né, se você vai virar à direita ou à esquerda, como escolhas morais, escolhas de comportamento. Então, nós temos essa liberdade. Deus nos criou simples e ignorantes, mas nós vamos conquistando a inteligência, nós vamos conquistando a moralidade por conta dessas escolhas. Então, o livre-arbítrio está acima de outros, muitas vezes, outros princípios, outros conceitos, porque Deus nos dá essa liberdade para que nós construamos o nosso progresso, para que nós construamos a nossa evolução. Então, não, minha querida Andréia, né? O nosso caminho não é determinado. Nós fazemos as nossas escolhas, nós caminhamos pelas escolhas que fizemos. Muitas vezes, num determinado ponto da nossa vida, a gente pode pensar, poxa, aquela escolha que eu fiz não foi a mais acertada. Ou aquela escolha que eu fiz, nossa, foi certinho, agora estou aqui, está certo. E eu, às vezes, fico pensando, poxa, eu escolho sempre o caminho do bem, minha vida não está tão bem assim, se acontece alguma coisa é comigo que acontece, aquele que faz escolhas erradas está melhor do que eu. Então, isso são apenas ilusões que a vida nos traz, porque o caminho do bem sempre é o melhor caminho. Às vezes, nós temos algumas dificuldades no percurso, mas acreditando na vida futura, o benefício virá, se não nesta vida, em outra. Então, o caminho do bem é sempre o melhor, mesmo que a gente ache que a nossa vida está empacada, está parada, é sempre o melhor caminho. E nós é que fazemos o nosso, entre aspas, destinos por conta das nossas escolhas, nós temos essa liberdade. Até o nosso anjo protetor nos dá essa liberdade. Às vezes a gente quer fazer errado, ele está nos ensinando o caminho certo e ele deixa a gente ir pelo caminho errado para que a gente aprenda, não é? Então, são caminhos de aprendizado, as nossas escolhas é um aprendizado para a nossa evolução. Então, não tem nada de determinado, não. A gente vai fazendo as nossas escolhas, vamos seguindo essa questão do fatalismo, né, que as pessoas falam, é um fatalismo que aconteceu. Não é fatalismo, são escolhas que às vezes fazemos de forma correta, às vezes fazemos de forma equivocada. Mas a misericórdia de Deus para conosco é tão grande que nós temos a possibilidade de, se não nesta vida, numa próxima,
refazer uma escolha melhor, uma escolha mais acertada, com base no conhecimento que nós tivemos, no aprendizado que nós tivemos, numa escolha ruim. Então, os princípios da doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita nos ajuda muito a fazer as escolhas acertadas, não é? O Evangelho de Jesus, o curso de doutrina, conhecendo todos os 5 princípios da doutrina, isso vai trazendo conhecimento para que nós possamos fazer escolhas melhores ou escolhas mais acertadas, vislumbrando sempre o bem, vislumbrando sempre o bom caminho e olhando próximo como a nós mesmos, como nós queremos que sejam, que aconteçam conosco, né, as coisas para com eles e para conosco. Então, eu acho que o estudo, viu, Guiomar, é um caminho, viu, Andréia, se você tiver a possibilidade de estudar um pouquinho mais a doutrina espírita, ela vai te dar muito embasamento, muita estrutura para que você faça as escolhas mais acertadas. Nós estamos no mundo de provas e expiações, sabemos disso. Então, os erros, os equívocos, faz parte dessa nossa jornada, mas também faz parte o aprendizado e a nossa melhora rumo à regeneração. Então, minha querida, obrigada por sua pergunta e deixo aqui, reafirmo, né, a importância do estudo da doutrina espírita para que a gente faça as escolhas mais acertadas. Perfeito, Estela, é isso. Nós estamos hoje aqui, eu, Guiomar Santana, junto com Estela Pavanelli e Adriana Gallo, estamos aqui trazendo algumas perguntas, algumas participações de ouvintes que nos encaminharam em algum momento, não foi possível respondê-las, e hoje, como estamos fazendo um programa inédito para vocês, programa inédito, gravado, não estamos ao vivo neste momento, não vamos ter como interagir com você, mas certamente esta dúvida da Andréia Oliveira, né, uma questão bem recorrente, não é? Será que nós já nascemos com aquele destino traçado, com toda a rota desenhada? E a Estela trouxe para a gente aqui esta resposta tão importante, uma reflexão bem ampliada sobre a ótica da doutrina espírita. Estamos hoje, então, aqui no Rádio Revista André Luiz, com o tema Esclarecimentos, sempre à luz do Espiritismo, né? Esclarecer o Espiritismo de maneira leve, de maneira acolhedora e com responsabilidade doutrinária sobre isso, tá bom? A próxima participação, a próxima pergunta que vai nos dar aqui a oportunidade também de ampliar aí o nosso conhecimento sobre as questões do cotidiano, tendo como ótica a doutrina espírita, ela veio do Bruno Ramos. Essa pergunta do Bruno Ramos, obrigada, Bruno, por ter encaminhado para nós essa questão, que de repente pode ser a dúvida de outras tantas pessoas. Eu vou passar essa pergunta para você, Adriana. O Bruno diz assim: a ingestão de carne influencia na tarefa do passe? Acredito que muita gente tem essa dúvida. E você, Adriana? Pois é, né? A alimentação por carne sempre é uma dúvida e leva as pessoas a se questionarem, em algumas casas espíritas, a proibirem o consumo da carne no dia do trabalho e várias questões, né? Só que a gente tem que tomar um certo cuidado também em tudo que a gente afirma, em tudo que a gente fala. A alimentação por carne pode causar algum problema no dia do passe? Pode ser. Eu realmente, o que pode, de verdade, é qualquer tipo de alimentação que eu faça que seja muito pesada, né? Que vai atrapalhar a minha digestão. A gente sabe que carne, ela faz com que o nosso corpo, o nosso aparelho digestório tenha uma dificuldade maior em digerir esse alimento, né? Além de que é falado em alguns livros, até da série André Luiz, que o animal, quando ele vai para o matadouro, ele libera algumas toxinas por conta do medo, e isso fica impregnado na carne. Então, estou em todas essas informações. Porém, tem também na questão 723 do Livro dos Espíritos, dizendo assim: permitido é o homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde. Então, você pode se alimentar de tudo e qualquer coisa que não lhe prejudique a saúde. A carne está lhe prejudicando? Então, é melhor você não usar,
né? O excesso de alimentação está te prejudicando? Então vamos nos controlar. Porque muitas vezes eu não como carne, mas eu exagero na quantidade de alimentação, isso dando um problema sério, não é? De digestão e tudo mais. André Luiz, no livro Desobsessão, no capítulo 2, ele nos aconselha a sempre nos alimentarmos de uma comida bem leve, né? Fazer uma alimentação leve no dia do trabalho. Por quê? Porque o nosso organismo, ele vai ter um gasto energético muito grande para digerir aquele alimento e vai dar algum problema para mim, né, no momento do meu trabalho, seja no trabalho mediúnico, seja na aplicação de passe. O Raul Teixeira, nas diretrizes, no livro Diretrizes de Segurança, na questão 86, ele confirma isso que André Luiz coloca, né? Ele aconselha, sim, que o médium, que o trabalhador da casa espírita, no dia da reunião, no dia que ele é convidado ao trabalho, seja passe, seja trabalho mediúnico, que ele se atente à sua alimentação. E Divaldo, nesse mesmo livro, né, Diretrizes de Segurança, na questão 69, ele fala o seguinte sobre o passe, que o passe deve ser dado em estado de lucidez e absoluta tranquilidade por parte do passista. O passista, ele deve ser o agente naquele momento e não o paciente, certo? Então, o passista, ele tem que estar muito bem na hora de aplicar o passe. Ora, se eu ainda não conseguir me abster do consumo da carne, né? O que eu posso fazer? Ao menos no dia do trabalho, seja no dia do passe, seja no dia do trabalho mediúnico, vamos nos abster de comer, de ingerir carne nesse dia, pelo menos, não é? Por conta da dificuldade de digestão, por conta dessas toxinas que a carne libera, né? Que o animal libera no momento que ele é abatido. Agora, acima de tudo, como já dizia Paulo, a gente tem que tomar cuidado mais com o que sai da nossa boca do que com o que entra através dela. Não é verdade, Estela e Guiomar e queridos ouvintes? Será que faz sentido para vocês essa colocação de Paulo, né? Um homem tão sábio que trouxe para nós tantos aprendizados? Porque às vezes eu posso ser vegetariana e sou uma pessoa tão maledicente, não é? Horas antes de entrar na câmara de passe, eu já reparei na roupa de um, no cabelo do outro, já falei da fulana que chegou atrasado, da ciclana que não está com o marido, da outra que não sei o quê. Então, né? Qual o valor que tem eu não comer carne? Vale essa reflexão, vocês não acham, meninas? Super acho, super acho. Nós estamos sempre tendo a oportunidade de exercitar o nosso papel enquanto cristãos, né? Independente daquilo que está dentro, né? Aquilo que nós colocamos para dentro, né? Eu achei super pertinente a sua fala. Se a Estela quiser falar alguma coisa, fica à vontade, Estela. Guiomar, eu acho perfeito o que a Adriana falou, ela conduziu numa linha de raciocínio perfeita, que esclarece muito. Então, no dia do trabalho mediúnico ou do passe, a carne pode prejudicar em que sentido? Né? Vamos pensar só na questão científica da coisa, né? Na questão mesmo da digestão, de fluidos, de dar um pouco de trabalho para a espiritualidade, porque vai precisar ali melhorar um pouco a nossa condição fluídica para chegar até aquela pessoa que está recebendo o benefício do passe. Mas o que envolve tudo isso, a Adriana bem explanou, é a questão da índole, da moral, dos bons pensamentos, e do esforço mesmo que essa pessoa vai ter, o passista terá, de naquele dia em especial se abster da carne, ou de bebida alcoólica, ou de 2 pratos de macarrão, ou de 4 pastéis, seja lá o que for que vá fazer uma digestão difícil.
E aí prejudica porque esse passe que nós estamos falando, é aquele passe misto, né, aquele passe que exige de nós um pouco da nossa energia animalizada e mais energia do plano espiritual para atender aquela pessoa que está lá procurando esse benefício. Então, eu acho que a Adriana explicou muito bem e está bem claro para que as pessoas possam entender essa situação, tanto o passista como o paciente. É isso, importante, né? Tanto o passista quanto, de repente, o paciente, aquela pessoa que vai buscar ali dentro da casa espírita a orientação através das palestras e no momento do passe, né? Daquele momento tão esperado que é aquele momento para você receber aquela energia para estar aí estabilizando as suas tendências, não é? Colocando tudo em ordem, os chakras, a aura. Então, é momento, você está preparado para isso? Você foi em condição disso? É dessa maneira, também entendo dessa forma. Muito bacana, não é? Quando nós trazemos aqui as perguntas, algumas perguntas, não é, de ouvintes, nós acabamos aqui também trazendo essas respostas, essa ampliação de reflexão que acaba nos auxiliando também no entendimento das coisas. Isso é muito bacana. Eu quero agradecer, então, aqui a participação do Bruno Ramos. Muito obrigada, Bruno, pela sua pergunta, viu? Com certeza ajuda e ajudou a outras pessoas a compreender este nosso papel aqui enquanto espíritos vivenciando experiências na matéria. O que devemos colocar da boca para fora ou da boca para dentro, é isso aí. Tem mais participação aqui de ouvinte? A Catarina Silva mandou para nós uma pergunta hoje, aqui no programa Rádio Revista André Luiz, como eu disse desde o início. Nesta quinta-feira o programa é inédito, estamos aqui fazendo com todo amor, com todo carinho, eu, Guiomar Santana, Estela Pavanelli e Adriana Galo, trazendo aqui esclarecimentos à luz do Espiritismo. Algumas questões que ficaram, de repente, pelo tempo do programa, nossa disciplina do horário, sem resposta naquele dia, hoje estamos tendo a oportunidade aqui de trazê-las. E a próxima é da Catarina Silva. A Catarina Silva gostaria de saber o que a doutrina espírita fala a respeito de doação de órgãos. Eu vou pedir para cada uma de vocês falar um pouquinho, eu acho que o nosso tempo aqui vai ser possível. Vou começar por você, já que a Estela falou por último agora, um pouquinho na resposta da Adriana, vou pedir para você, Adriana, falar um pouquinho sobre essa questão da doação de órgãos na visão espírita. Então, vamos lá, né, gente? A doação de órgãos na visão espírita, ela não é condenável, tá? Não se condena. O importante e o que eu acho interessante e maravilhoso na doutrina, que, na verdade, a doutrina não condena nada, não condena nenhuma atitude nossa, ela simplesmente explica tudo isso, né? O que é doação de órgãos. Então, assim, cientificamente, o que é doar o órgão? Não é? Quando hoje não se fala tanto mais em morte cerebral, mas a morte do tronco encefálico, tá? Porque em alguns casos já houve relatos de mesmo depois de anos a pessoa retornar à vida, mesmo estando com morte cerebral. E os espíritos dizem para nós que doar o órgão, né? Doar o órgão é o quê? É algo material. E se eu, Adriana, estou no processo de desencarne, né? Tive essa morte do tronco encefálico. Foi comprovado por mais de um médico que eu não posso mais retornar à vida física, porque a vida espiritual é a realidade, né? A nossa verdadeira vida. A espiritualidade diz para nós que não há caridade maior. E Divaldo também diz isso no seu livro, se eu não me engano, Loucura e Obsessão, alguma coisa assim. Ele diz o seguinte, que não há caridade maior. Eu não vou usar mais esse órgão, ele não vai servir para mim na espiritualidade, tá? Aí alguém pode dizer assim, mas Adriana, e se eu chegar lá sem o meu coração, como vai ser? E se eu chegar lá sem, faltando um olho, Não vai, né? Porque a gente sabe que isso tudo é material. E nós temos o nosso corpo perispiritual. Não vai ser lesado o perispírito, porque essa é uma das dúvidas também.
Ah, mas quando eu maltrato o meu órgão, né? Maltrato o estômago, maltrato o meu coração sentindo ódio, raiva, mágoa, a gente sabe que fica gravado isso no perispírito e você pode vir com algumas doenças congênitas por conta disso. Sim, isso é possível acontecer. Porém, com a doação de órgãos, não é assim. Por quê? Porque a doação de órgãos é um ato de amor. Você pode salvar muitas vidas com um órgão que você não vai mais usar. Então, veja bem, uma pessoa que tem a morte cerebral confirmada, onde o médico chega e pergunta para o familiar: podemos doar os órgãos? Quantas pessoas ele pode auxiliar? O rim, são 2 rins, então você vai ajudar 2 pessoas. Fora o fígado, as córneas, não é? O coração, a pele, que também pode ser doada. E isso tudo é inacreditável, porque você mesmo desencarnando, você continua fazendo bem para alguém. É maravilhoso isso. É uma oportunidade que temos. Mas, ai, Adriana, eu não tenho coragem. E aí? E aí tudo bem também. Não tem nenhum problema eu não querer ser doador de órgão. Nós não vamos ser condenadas porque não quisemos. A doação de órgão tem que ser algo voluntário. Eu não posso ser obrigada a, eu tenho que querer. Então, se vocês que estão me ouvindo, vocês entendem que podem doar os órgãos, deixa avisado os seus familiares, né? Deixa avisado, olha, eu quero que se acontecer qualquer coisa, que doe tudo que é meu. Não vou precisar de mais. Do mesmo fato, se eu não quero de jeito nenhum, eu também tenho que dizer. Eu tenho que respeitar. Eu, Adriana, tenho que respeitar os meus entes queridos que foram antes de mim. Né? Se meu pai não quer, se meu filho não quer, eu não tenho que, ai, mas eu sou a favor, mas eu tenho que respeitar o outro. É isso que a doutrina nos ensina. É isso que a espiritualidade nos ensina. É o respeito, é se colocar no lugar do outro. Se eu já estou num patamar de entendimento, que eu sei que esse corpo físico para mim não vai ter mais valor quando eu desencarnar, ok, vamos deixá-lo para quem precisa, e se ele pode ser útil para alguém ainda. Quer complementar alguma coisa, Estela? Eu acho que está perfeita a resposta, não há prejuízo nenhum para aquele que desencarna a chegar no plano espiritual e ter feito a doação, porque nós sabemos perfeitamente que fica aqui na Terra é o corpo físico, então nada, não precisamos dele no plano espiritual, né? O espírito segue essa jornada para uma nova reencarnação com um novo corpo. Então, sem prejuízo nenhum, aquele que faz a doação de órgãos ao chegar no plano espiritual. Perfeito. Eu quero aqui agradecer a participação da nossa ouvinte que trouxe aqui esta pergunta importante, né, para refletirmos aqui, falando sobre doação de órgãos. Quero aqui já agradecer a você que encaminhou para nós aqui esta pergunta. Deixa eu ver aqui, quem foi mesmo, meninas? É que eu pulei aqui da página, mas já encontrei aqui. Catarina Silva. Catarina Silva, é isso aí. Então, Catarina, obrigada pela sua pergunta. Espero que tenha sido respondida de uma forma bem assertiva e volte para trazer notícias, tá bom? Fique à vontade para poder questionar sobre outro tema aqui conosco. Você que está aí nos acompanhando hoje, quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022, estamos aqui, eu, Guilmar Santana, junto com Estela Pavanelli e Adriana Gallo, trazendo esclarecimentos à luz da doutrina espírita. São algumas perguntas de ouvintes que ficam, de repente, sem respostas em algum momento, não porque a gente não tem a resposta, é porque o tempo, de repente, não nos permitiu trazer a resposta. Hoje estamos trazendo, tá bom? E queremos aí a sua participação aqui, sempre com o objetivo de ampliar a nossa reflexão, né? Estas perguntas de hoje já estão aqui conosco, foram selecionadas na produção da Vanessa Cavalcante, para que nós pudéssemos hoje falar sobre esclarecimentos à luz do Espiritismo. A próxima pergunta, Estela, que eu vou passar para você, é do Daniel Tavares. O Daniel Tavares diz assim: existe alguma relação entre alcoolismo, obsessão e reencarnação? É a pergunta do Daniel Tavares. Estela. Pode existir, sim.
como ele chama? Daniel, desculpa. Pode existir sim, Daniel, porque, veja bem, vamos fazer uma reflexão aqui, usar a lógica da doutrina. O consumo de álcool, né, o hábito de beber o hábito de consumir álcool, ele é um hábito desde a pré-história, né, um hábito milenar, que as pessoas bebem ou, de repente, em rituais religiosos, ou em festejos, ou por condição de temperamento, é um vício que vem acompanhando a humanidade desde sempre. E aí, onde é que entra a reencarnação nisso? Bom, se nós somos reencarnacionistas, tivemos vidas passadas, teremos vidas futuras, esse hábito vem acompanhando o espírito em suas reencarnações, se ele não quebrar esse ciclo. Então, é um vício, não é? Que pode ser, ou muitas vezes vem sendo trazido, porque ele fica gravado no perispírito. Esses vícios de álcool, de entorpecentes, determinados vícios de intoxicação, intoxicam também o nosso perispírito. Então, ao nos livrarmos do nosso corpo físico e voltarmos numa nova vida com um novo corpo físico, esse vício está impregnado no perispírito. Então, muitas vezes, o espírito, essa pessoa, o reencarnante, vai ter, sim, alguma dificuldade com esse vício ainda na sua reencarnação presente. Então, a relação do alcoolismo com a reencarnação é essa, é a intoxicação do perispírito, porque nós nos livramos do corpo físico, mas o espírito vem acompanhado sempre do seu perispírito. Então, vai ter só uma roupagem nova. Então, esse vício pode, em algum momento, despertar nessa nova reencarnação. Com a obsessão, também tem uma relação. Por quê? Uma pessoa que tem esse vício, ao desencarnar, nós desencarnamos, a gente sempre fala nesse programa dessa forma, que nós desencarnamos do jeito que vivemos. Então, se nós somos bons, nós somos bons, se nós somos ruins, nós somos ruins. Se temos vício, desencarnamos com o vício, se temos virtude, desencarnamos com as virtudes. Ninguém desencarna e vira bonzinho, vira anjo, né? A gente carrega conosco toda a nossa bagagem vivenciada nessa reencarnação. Então, ao desencarnar com o vício, ainda com o vício do álcool, nós temos no plano espiritual a vontade de continuar mantendo esse vício, alimentando este vício no plano espiritual, até sermos orientados, até nos modificarmos e tudo mais. Mas, durante o momento, nós temos a necessidade desse vício. O que acontece com esse espírito que desencarnou com este vício e com esta necessidade? Ele vai procurar um encarnado que também tenha o mesmo vício para se aproximar, e ele vai beber a bebida do encarnado? Não, ele não vai beber a bebida do encarnado, porque ele está desencarnado, mas ele vai sentir o prazer que a bebida lhe dá. Enquanto o encarnado bebe, o desencarnado se aproveita desse prazer que que a bebida passa para o encarnado, ele sente também esse prazer. Então, é como se ele estivesse ingerindo a bebida alcoólica também. Então, a obsessão, ela está ligada nessa relação com o álcool dessa forma, pelo espírito desencarnado, que tem a mesma vontade, que tem o mesmo vício, ele se junta, ele se aproxima de uma pessoa que está aqui fazendo uso, né, consumindo álcool, e se beneficia desse mesmo prazer, desse mesmo gosto de quem está aqui encarnado consumindo álcool. Espero que eu tenha respondido para o Daniel, Guiomar. Caso contrário, que ele, por favor, retorne para maiores esclarecimentos. Ou, se a Adriana quiser complementar também, por favor. À vontade. Quer fazer alguma complementação, Adriana? O que a Estela colocou já está bem. Ela fez uma excelente explanação, né? Dizendo em palavras bem objetivas o que acontece com a pessoa que
tem esse hábito, né, esse vício da bebida, porque de verdade o tema alcoolismo daria um programa, né, meninas, que tem um monte de coisa envolvida nisso. E é importante a gente entender que a pessoa que tem esse hábito, né, da bebida, geralmente você não começa já como um alcoólatra, né? Na verdade, não é alcoólatra mais que se fala, é alcoólico. Você não começa mais, já não começa direto assim. Você bebe um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, quando tá triste, bebe, quando tá feliz, bebe, quando perde dinheiro, bebe, quando ganha, bebe. E aí você vai persistindo nisso, quando vê, é um caminho sem volta. E essas toxinas que tem no álcool, ela vai liberando essas toxinas no seu cérebro, no seu perispírito. Quando você vê, já está totalmente contaminado. E o alcoólico, ele é considerado, sim, quando ele desencarna, um suicida. Vocês lembram de André Luiz? Ele foi considerado um suicida inconsciente. Ah, mas ele só bebia socialmente. Pois é um beber socialmente que começa aos pouquinhos e se torna uma parte imprescindível do seu dia e da sua vida. E mais ainda, além desses obsessores que se chegam a essa pessoa que faz o uso do álcool por conta de que ele quer, ele precisa também sorver aquela energia que vem do álcool, porque ele reencarnou por conta do uso excessivo do álcool. Além desse tipo de obsessor, nós atraímos também aqueles obsessores que nos levam até a cometer crimes. Então, por quê? Porque a minha mente fica atordoada. O alcoolismo, ele é considerado uma doença mental, ele acaba sendo um transtorno sério que leva a pessoa até a esquizofrenia. Não só o uso do álcool, como o uso de qualquer outro tipo de drogas, lícitas e ilícitas, danificam, sim, o nosso cérebro. E isso é importante a gente ter em mente para que a gente se previna, porque nós não vemos, a gente não reencarna com essa determinação, como a Estela colocou lá na primeira pergunta. Não há um determinismo, a Adriana vai reencarnar e ela vai ser alcoólica. Não. Né? Essa questão do alcoolismo muitas vezes pode ser uma deficiência moral minha. Eu não dou conta de lidar com algumas situações e preciso do álcool, preciso de um subterfúgio para aguentar os embates da minha vida, do meu dia a dia. Eu quero aqui aproveitar este momento e fazer uma sugestão para você que está aí nos acompanhando no programa Rádio Revista André Luiz. Na grade de programação da rádio e da TV, nós temos o programa Recuperação. Ele passa sempre aos sábados, ao meio-dia. É com José Carlos Arantes e equipe. O programa realmente traz informações importantes para quem está aí neste desafio da dependência alcoólica, não é? Então, fica aqui a sugestão. Aos sábados, ao meio-dia, o programa Recuperação. Já que tivemos aqui a oportunidade de trazer a pergunta do nosso ouvinte, Daniel Tavares, falando sobre o alcoolismo. E volte sempre que você quiser, tá bom, Daniel? A próxima pergunta que eu vou passar agora adiante aqui, nós temos ainda uns minutinhos, possível seguir com as perguntas aqui. Estamos hoje, neste programa inédito, Rádio Revista André Luiz, trazendo perguntas de alguns ouvintes, algumas perguntas. E o nosso tema, esclarecimento à luz da doutrina, esclarecimento à luz do Espiritismo. A próxima pergunta é da Carla Silva, e ela diz assim: sinto medo e um desânimo muito grande. Segundo o médico, estou com depressão e estou tomando remédios. Sigo melhorando, mas o medo me acompanha sempre. Na visão espírita, o que seria a depressão? Quem quer começar a falar aqui sobre essa questão da depressão, que eu acredito que vocês vão poder colaborar uma com a outra, né? Porque é um tema também muito importante. Começa por você, Estela? Começo, sim. Vamos lá. Primeiro, eu quero parabenizar a Carla, né? Porque ela fala aqui que ela está tomando remédio, então significa que ela está se cuidando, procurou um especialista nisso. Isso é muito importante porque a doutrina espírita e as suas terapias, vamos dizer assim, elas são complementares à medicina.
Então, isso é muito importante que ela esteja procurando ajuda médica e que bom, Carla, que bom. Esse componente de medo que ela colocou, Guiomar, ele não é muito interessante em nenhum momento da vida nessa situação dela. Embora o medo nos proteja de muitas coisas, né? Muitas coisas a gente deixa de fazer pelo medo, isso nós temos uma boa escolha muitas vezes, né? O medo nos inibe, vamos dizer assim, de coisas que pode trazer um mal maior. Nesse caso dela da depressão, eu entendo que ela precisa olhar esse lado que ela percebe que ela está melhorando, né? Ela está aqui um desânimo muito grande, ela sente o medo, com o remédio ela percebe que ela está melhorando, então vamos continuar focando por esse lado, tá, Carla? Nós trazemos algumas causas para a depressão. Muitas vezes trazemos de outras vidas, nós estamos falando aqui de vidas passadas, de reencarnação, de vidas futuras, então muitas vezes a origem dessa doença nessa vida vem mesmo de alguma causa passada, de alguma coisa que você vivenciou e você está trazendo, como nós falamos que o perispírito traz algumas coisas gravadas. Então pode ser esse medo que você não sabe o que pode ser sim uma causa de vidas passadas. Mas pode também ser uma causa adquirida nesta vida. Nós não podemos atribuir tudo a vidas passadas. Então, pode ser também uma causa adquirida nessa vida. Então, é bom você fazer uma terapia, além dos remédios, para que você descubra o que está lhe causando esse medo, se esse medo está associado, sim, à depressão ou não. Às vezes, você pode melhorar da depressão, mas continuar com medo. Então, era bom você também fazer uma terapia. A terapia espírita, como a gente fala aqui, passes, água fluidificada, evangelho no lar, assistir reuniões públicas, isso também é uma ajuda importantíssima para quem tem depressão, porque a depressão pode lá para frente causar também uma obsessão, né? A gente não associa diretamente, mas pode sim. Então, continue fazendo seu tratamento. Eu vou passar para a Adriana complementar um pouquinho a nossa questão, porque eu já sei que o nosso tempo está acabando. Vou passar para ela para fazer um complemento, para que a nossa companheira aqui, Carla, possa ter uma boa explicação e continue se tratando, viu, Carla? É o que a gente espera e você continue seguindo o nosso programa. Quando tiver dúvidas, pergunte. Dri. Olá, gente. Então, Carla, o que acontece com a depressão, né? Muitos de nós passamos por ela. A depressão é uma doença do século, né? Do século, é a doença do momento, ainda mais depois dessa pandemia que afligiu tanto as pessoas, que nos isolou e tudo mais. Frequentemente, a depressão ela está associada a dois sentimentos básicos: a tristeza e a culpa, né? A culpa degenerada em remorso. Então, às vezes, a gente se sente culpado por alguma coisa, tem uma tristeza que não sabe de onde vem. Então, o que nós precisamos? Nos cuidar. E você já começou, né? Fazendo o seu tratamento, tomando o seu remédio e não tendo vergonha de assumir o que você tem e ir atrás da cura. É isso. Parabéns. E vamos lá na frente, vamos fazer um programa novamente sobre esse tema, porque é muito importante para todos nós, até para que a gente possa nos prevenir, não é? E tratar e estar junto daqueles que estão ao nosso lado, passando por esse desafio. Se ela procurar no YouTube, o nosso programa, nós fizemos um sobre depressão, se ela encontrar, vai ser bom para ela também ouvir. Perfeito, é isso. Quero aqui já deixar minha gratidão a você que esteve nos acompanhando nesta quinta-feira. Eu, Guiomar Santana, junto com Estela Pavanelli e Adriana Galo, trazendo respostas para algumas questões de ouvintes, sempre como pano de fundo a doutrina dos espíritos. Muito obrigada pela sua audiência, viu, Estela? Muito obrigada, viu? Beijo para você e na próxima quinta a Vanessa está com vocês. Eu que agradeço, Guiomar, agradeço a sua presença conosco, você sempre bem-vinda, você é mais uma menina do Rádio Revista André Luiz, você é sempre bem-vinda, agradeço a todos, a você em particular e a todos que nos acompanharam. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Muito obrigada, viu, pela participação. Que é isso, eu que agradeço a sua presença, gratidão a todos vocês, sejam felizes e que possamos sempre sorrir, cada dia um pouco mais. Beijo grande.
É isso, sorrir sempre, a cada dia um pouco mais, né? Administrando sempre os nossos desafios do cotidiano. Você que acompanhou pela primeira vez o programa Rádio Revista André Luiz, na próxima quinta tem mais, tá? Elas estarão aqui de volta, trazendo temas importantes do nosso cotidiano, usando como pano de fundo a doutrina dos Espíritos. Quero agradecer aqui o Jefferson Carvalho, nos auxiliando aqui na gravação, agradecer a Regina Prata, que compartilhou conosco o link do Zoom, esse programa inédito feito com muito carinho para você. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Beijo a todos e até lá. Termina aqui, Rádio Revista André Luiz.